Bom dia, flores do dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma terça-feira com a nossa live matinal Endo a quatro mãos, né? A gente se propôs, eu e a professora Renata, a toda terça-feira estarmos aqui juntas falando sobre o nosso curso Endo a quatro mãos e também todos os assuntos pertinentes aí à endodontia contemporânea, à endodontia de valor, à endodontia que a gente acredita. Vamos aguardar aqui a professora Renata pedir, acabou de pedir, porque e aí a minha vida é outra quando ela aparece. O sorriso ilumina, o olhar brilha. Ah lá. Bom dia! E Bom a dia, flor do bom dia. dia! Eu tô amando tomar café da manhã com você toda terça. Muito bom. Toda terça juntinhas aqui para conversar sobre o nosso curso especial, queridinho do nosso coração, Enda Quatro Mãos, e também todos os assuntos, né, que a gente ama falar, pertinentes à endodontia. E hoje, qual é o tema que escolhemos então para conversar? Um tema que a gente ama, laser na endodontia. Isso Tirar aí. aí todas as dúvidas, né? Quebrar paradigmas em relação a essa ferramenta que é tão indispensável na nossa endodontia, né, amiga? Isso aí. E para você que. Eu queria, antes de começar, falar algo bem importante. Ontem eu recebi uma mensagem no meu direct, de uma colega dizendo assim: eu já sou especialista em endo e queria me aprofundar em remoção de instrumento fraturado, queria me aprofundar num curso de microscopia e tal. E aí, amiga, antes da gente começar, eu queria que você falasse que nós duas, né, abríssemos esse pensamento em relação ao especialista em endodontia e deixar essa dúvida no ar. Será que realmente o investimento que você precisa é no aprofundamento de um procedimento complexo, de um acidente, de uma complicação? Deixar no ar, né? Só para a gente abrir essa reflexão. Aham. Será que é isso mesmo que você precisa? Será que você já está entregando a excelência nas outras etapas do seu tratamento? Será que você sabe não fraturar, né? Ao invés de pensar em remover, será que você sabe não fraturar? Eu queria começar esse momento falando sobre isso, porque eu acabei de ler essa mensagem no meu direct. E aí a gente já deixa aqui esse pensamento para a gente refletir durante essa live também. É isso aí. Trazer essa reflexão, né, que a gente fala sempre do básico bem feito. Será que você está sabendo fazer todas as etapas de forma correta, contemporânea? Se você se desapegou de conceitos que você aprendeu lá atrás, e lá atrás eu não estou falando de 20, 30 anos, não, também, né? Porque tem colegas que ainda continuam fazendo essa endodontia de 20, 30 anos. Mas a endodontia de 5 anos atrás já é completamente diferente da que a gente realiza hoje, né? A gente está a todo momento aí introduzindo novas tecnologias, novas técnicas, novos passo a passo bem feito desde a abertura, né? Que a gente tem aí algumas novidades, a descontaminação, né? Um pouco dessa etapa aí do laser, o laser entra um pouco nessa etapa, né? Uma obturação, uma blindagem, tudo isso, né? Se não é muito bem feito, se você não foca nisso e entregar o melhor para o seu paciente nessas etapas básicas, realmente, né? De fato, tem que haver uma reflexão aí. Se está na hora de você dar um salto para esse tipo de curso que é focado em só um detalhe, um desafio, né? E o restante, o básico, está ficando para trás. Então, a gente só tem como subir os degraus desse prédio, desse edifício, se a gente tiver uma base ali muito boa, uma base de excelência. E o problema é que essa base, ela nunca pode ser esquecida, ela sempre tem que ser revisitada, né? Porque a endodontia ela está de forma dinâmica a todo momento, né? Trazendo para a gente novidades, tecnologias, técnicas.
E é isso que a gente se propõe no Aprimorada, Endo a né? Quatro Mãos, Aprimorada, né? né? A gente E, até fala, o Endo a Quatro Mãos é um curso que a gente reformula ele a cada 2, 3 meses a gente está mexendo na aula, ex- né? A gente focava muito em biocerâmico, hoje a gente não foca mais. Hoje a gente dá um foco e uma atenção muito grande à reabilitação, à reconstrução endodôntica, que já é um tema que o endodontista precisa dominar. Então, a Uhum. gente tem muito cuidado com isso, né? Eu e Grazi, a gente vem falando muito sobre essa questão do especialista esquecer o básico, esquecer o que tem que ser feito e querer pular. Ai, mas eu quero fazer um curso de microscopia. Calma, você já trabalha com lupa, né? Às vezes você tem que ir avançando aos pouquinhos, porque senão o microscópio ele vira um elefante branco no seu consultório, né? Então a gente tem muito cuidado com isso. E aí, quando eu abri aqui para a gente fazer a live, tinha uma mensagem, eu não aguentei. Eu falei, ai meu Deus, eu tenho que mandar um recado para essa colega, porque às vezes você está dando tiro errado, né? E aí, às vezes, você precisa aprender a se posicionar, às vezes você precisa aprender a vender. Então, é uma preocupação, é uma loucura tão grande em remover lima, remover lima, remover lima, que você acaba esquecendo ali o que tem que ser feito naturalmente na jornada, sabe? Então, Sim. meu coração sentiu a necessidade de começar essa live hoje falando sobre isso, mas vamos falar de laser, Vamos. que Mas isso é que a é legal, nossa. assim como a endodontia, né, a nossa vida, nossas demandas são dinâmicas. Então a gente preparou um roteiro, vamos conversar sobre laser, vamos focar em laser. Mas se alguém traz pra gente essa novidade, essa demanda, essa necessidade, a gente percebe, né, que é importante a gente tocar nesse assunto, porque muitas vezes é a dúvida de mais pessoas, a gente reorganiza, né, para entregar o melhor, igual no nosso curso Enda Quatro Mãos, né? Quantas vezes a gente está lá com o roteiro, mas se a gente percebe que a turma tem uma demanda, a gente reorganiza para entregar o melhor. Mas vamos lá. Fiquem até o final, porque vamos trazer informações importantes sobre o uso do laser, né, na descontaminação química, mas também não só a descontaminação química, todas as potencialidades, né, do laser, o que, que ele pode melhorar aí nos nossos tratamentos. Renata ama falar sobre esse assunto, né? No nosso curso é ela quem domina essa aula, então já vou jogar para você, Renata. Por que que as pessoas Peguei. talvez ainda têm resistência ou medo? O que que você é, julga que é realmente a resistência ou medo das pessoas não utilizarem o laser na endodontia? Eu acredito que é falta de conhecimento mesmo, né? O Uhum. laser é uma tecnologia que já está extremamente respaldada na literatura. Então, a gente tem um embasamento científico muito aprofundado do que essa ferramenta traz dentro do universo da endodontia. Então, eu acredito que é a falta de conhecimento. E, Grazi, o que eu acho mais interessante é que não é uma ferramenta cara, Não, né? Incrível. Então, assim, é uma ferramenta extremamente eficiente e dentro do arsenal tecnológico do endodontista não é caro. não. E aí, os alunos, quando fazem o Endo a Quatro Mãos, né, eles falam: Nossa, eu nunca pensei que fosse esse preço. Ou então, nossa, é tão simples, é tão fácil. Eles ficam assim muito encantados, porque o que prende o endodontista, o clínico, na utilização do laser é a falta de conhecimento mesmo, né? É a Uhum. falta da bagagem científica. É. Então, eu acho que é isso mesmo, Eu sabe? acho também um pouco de talvez não saber o quanto desse investimento você pode ter de retorno não só para a endodontia, mas para várias áreas da odontologia, né? A gente, claro que no nosso curso a gente foca na parte endodôntica, mas a gente dá para o aluno essa noção do quanto de retorno que ele pode tirar no aparelho de laser para aplicar no dia a dia clínico dele, para hipersensibilidade, para parestesia, para afta, para herpes. Então você gera valor no seu tratamento, e eu estou falando de valor, eu não estou falando de preço. Estou falando de percepção de valor que o seu paciente passa a ter do que você entrega para ele. Então, por exemplo, só colocando um exemplo, o paciente vai lá fazer endodontia com você. E aí ele se queixa que ele machucou, a mucosa está com uma afta gigante e tal. Isso. Não vai cobrar por isso. Mas O grampo, né? você vai aplicar o laser, né, nessa afta que ele tá.
Então, amiga, mas assim, independente de ter sido do grampo, vamos supor que ele machucou ali a mucosa escovando o dente, né? Que às vezes acontece, gerou uma ferida, uma afta. Você não vai cobrar por isso, você vai aplicar o laser, né? E o paciente vai ter uma percepção de valor, de carinho e de cuidado, e que ele vai entender que você é um profissional diferenciado, que está ali entregando mais do que você promete, mais do que ele pagou. Então, esse paciente tem uma visão sobre você diferente. Então, ele vai te indicar, ele vai te procurar de novo. Quando ele tiver uma ferida na boca, ele vai marcar a consulta com você. Aí sim você vai poder cobrar esse tratamento. Enfim, eu estou dando um exemplo de afta aqui, mas tem muitas outras situações, o herpes, né? Ou uma parestesia, ou uma dor muscular e tal, um travamento já tem. Enfim, várias outras questões que o dentista pode ter de retorno desse investimento que ele faz no laser, né? Que não é grande, né? E ele ainda pode tirar de retorno. Alguém perguntou aqui qual o valor médio de um laser. Você tem o preço certinho, Renata, mas eu Não, acho que em média não. R$ 4.500, Eu cinco mil não reais sei. no máximo, não vai passar disso, tá? Porque Isso. vai depender da marca aí que você vai escolher, enfim. Mas em média, R$ 4 a R$ 5.000, não vai passar desse valor. É, e aplicar o que você traz para a endodontia, né? Por exemplo, quem não tem dificuldade de anestesiar molar inferior com pulpite? Então Uhum. faz a aplicação de laser antes da anestesia e você tem um aumento na eficiência anestésica absurda. Aqueles casos de retratamento, gente, pelo amor de Deus, né? Eu não quero defender a ideia de que todo tratamento de canal é seção única. A gente não pensa assim. Mas se você tem o laser, você consegue pensar ainda mais na seção única, né? Porque é mais uma ferramenta que você traz para o seu arsenal. A gente, quando faz a aplicação da APDT, são 90 segundos, né, de aplicação, a gente tem uma redução de uma população microbiana absurda, né? A gente não pode dizer que a gente zera, mas a gente quase zera, né? Então, assim, como não trazer uma ferramenta dessa para a nossa endodontia, tá? Uhum. Então, a gente fala sobre ele no Endo a quatro mãos, a gente faz a prática com laser no Endo a quatro mãos. Então, se você é especialista e não usa ainda essa ferramenta no seu dia a dia, é uma possibilidade de você conhecer, de você trazer para a endodontia e quem sabe depois fazer uma habilitação para poder ampliar aí o seu universo. Isso Então, a aí. gente está falando de R$ 4.500, R$ 5.000, dentro de um universo, como o Grazi falou, que não tem preço, né? O laser, ele é uma ferramenta que fica ali na bancada o tempo inteiro. Eu não vivo sem o meu. E, Sim. amiga, eu estava fazendo a conta, eu acho que já tem mais de 10 anos que a gente faz laser, eu e você, que Sim. eu lembro que a gente foi na mesma época, né, nós Sim. duas. Então, para muita gente ainda é uma novidade. São poucos os especialistas que usam. E eu acho muito interessante que quando eu vou fazer a aplicação do laser, eu aplico durante várias etapas do tratamento. Eu sempre falo, eu gosto de falar o que eu vou fazer por duas coisas. Primeiro, para gerar consciência no paciente, e segundo, para me ajudar no meu posicionamento, né? Porque não adianta você chegar e ficar, aplica laser, faz isso e aquilo, o paciente nem sabe o que você está fazendo. Então eu gosto de falar. Aí eu falo, Tamires, que é a minha auxiliar, falo, Tamires, pega o óculos que eu vou aplicar o laser. Aí o paciente já olha, ele já acha super diferente, né? Uma tecnologia que a gente já usa há mais de 10 anos. Então, se ele acha diferente, é porque o mercado tem muito espaço ainda. E a gente precisa pensar e falar sobre isso. Porque se você quer se diferenciar, se você quer evoluir na sua carreira, não dá para fazer mais do mesmo, né? E a gente fala muito sobre isso no Endo a Quatro Mãos, né, amiga? Sim, sim, você falou uma coisa aí que é fundamental, né? E assim, eu entendo que você está falando aí, né, muito especialista, mas o clínico pode fazer uso do laser, né? É isso que eu tô falando, não só para endodontia, o clínico que faz a endo e aplicar na endo, mas o clínico fazer para outras, né, questões que eu já pontuei aqui e ganhar e se destacar e ter essa autoridade, esse destaque, se destacar realmente, como você falou, de fazer mais um mês, se destacar da massa.
E aí ganhando autoridade e respeitabilidade. Você falou, né, sobre o paciente. Eu tive um paciente que eu lembro direitinho, quando acabou a consulta, mesmo eu não tendo feito, né, essa questão aí de propósito, igual você falou, intencional, que você tá certíssima, né, de falar, me dá agora o óculos que eu vou aplicar o laser. Nem lembro se eu fiz ou se eu falei, mas no final da consulta ele falou: você aplicou, foi um laser, foi no meu dente? É isso mesmo que você fez? É mesmo, mas é muita tecnologia, né? É muita novidade. Ou seja, um investimento que nem é tão alto, mas um paciente dá um mega valor. Né? Então a gente não está falando aqui que a gente vai fazer coisas só para fazer Não, jamais. fita para o paciente, só para fazer. Não, de jeito Não. nenhum. O principal objetivo é, de fato, a questão biológica, a questão de todo o ganho que a gente tem aí aplicando laser. Mas é preciso, sim, pensar no nosso posicionamento, na nossa valorização, e não só na nossa como profissional, mas da especialidade. A Isso. especialidade tem que ser enxergada com esses olhos de valorização, com esses olhos de que a endodontia é uma especialidade que trabalha com tecnologias, com novidades, que não está delegada lá ao passado. Não, é uma especialidade que está todo o tempo se modernizando, aprimorando, que entrega de fato tratamentos previsíveis com altos graus de sucesso. Né? Então, Isso. esse, lógico, sempre vai ser o objetivo principal nosso, entregar a biologia, mas também mostrar, né, a nossa diferenciação como profissional e a diferenciação da especialidade, né? Então, Renata, você que ama falar sobre o laser, vamos apontar, assim, para a gente deixar bem certinho para a nossa audiência aqui que está nos assistindo, quais os momentos na endodontia, não vamos nem falar de toda a clínica odontológica, na Tá. endodontia, que a gente pode fazer o uso do laser. Você já falou aí, acho que o primeiro momento, anestesia. Isso. Anestesia. A gente usa o laser para como um sistema de irrigação para complementar a desinfecção. O laser, ele vai entrar na etapa de irrigação, porque a gente precisa lançar mão de um corante, né, que é líquido. Então, ele entra nessa etapa final ali da irrigação por conta disso, né? Então, a gente faz o sistema de irrigação que a gente escolhe, depois a gente vem com o laser, que é algo a mais para descontaminar o canal radicular. A gente usa o laser para diminuir sensibilidade pós-operatória. Gente do céu, são 20 segundos que os artigos mostram, a literatura é muito clara, a redução da sensibilidade pós-operatória é absurda, né? Então, se você em 20 segundos ali, você consegue, depois que removeu tudo, o isolamento absoluto, você consegue melhorar o pós-operatório em endodontia, porque endodontia é uma cirurgia, né? É uma mini cirurgia, é Micro. um procedimento invasivo. Então, vai gerar um processo inflamatório. Então, você diminui aquele processo inflamatório com 20 a 30 segundos. Então, a gente também usa o laser nessa etapa final do tratamento endodôntico. Como o Grazi falou, para trazer também o conforto, feriu, adaptou o grampo não ficou muito legal, você vai lá e faz o laser para trazer conforto para o seu paciente. Então, o grande boom do laser na endodontia é a descontaminação, né? Por quê? Porque a gente sabe que dentro da endodontia, nosso maior inimigo são as bactérias, os fungos, né? Que o laser consegue eliminar. Então, eu acho que a grande chave do laser está aí. Mas nós temos pequenas chaves complementares que também são indispensáveis, na minha opinião, né, amiga? Tem É, alguma coisa que eu esqueci que você gostaria de tem, complementar? que eu amo falar na aula. Você vai Então lembrar. vai. O uso do laser na fístula. Isso! Ah, mas isso daí eu ia deixar para o final da live. Eu não Não fala aguentei. agora. Isso é sua cara, mas é aquela dica clínica. Não Vamos aguentei. segurar para o Pois é, final. né? Porque eu vejo que muitos desconhecem, não fazem. Nossa, e é ó, um pulo das gatas, não é um pulo do gato, é um pulo das gatas sensacional. É incrível, né, amiga? Já que você falou, fala aí, vai.
eu ia falar no final, eu ia segurar aqui a audiência, mas É, fala que é lindo a gente ver a cicatrização da fístula, né? sim, isso aí. Então, o ideal é exatamente você jogar, né, em todas as frentes, eu falo. Primeiro você trabalha dentro do canal, sempre, né? Descontaminar dentro do canal, fazer todos os protocolos, inclusive utilizando o laser associado ao corante, que é a PDT. Mas depois, por que não? Né? Acabou de finalizar, tirou o isolamento, faz ali o laser, como a Renata falou, para o pós-operatório, ou então aonde machucou com grampo. Mas e depois complementa essa descontaminação via fístula, né? Para você trabalhar ali nas duas frentes. Então você não dá folga para as bactérias, as que estão dentro do canal e as que estão ali no caminho da fístula. E a Eu gente. peguei um caso ontem, amiga, incrível. O paciente com dente lindo, tratamento endodôntico perfeito. E aí, radiograficamente. E aí ela chegou, fez a tomo, né? E aí eu avaliei a tomo antes dela entrar na minha sala e eu fazer a avaliação clínica e anamnese. E aí, quando eu vi a toma, eu falei, nossa, por que que essa lesão tá imensa desse jeito? Esse canal tá até bonito radiograficamente, né? Tomograficamente. E aí a paciente chegou na sala, eu comecei a conversar e tal, na anamnese. Quando ela sentou na minha cadeira, tinha uma fístula. Eu falei, nossa, aquele canal lindo com a fístula. Quando eu olhei atrás, na lingual, cotozol. Olha isso. Eu falei, meu Deus do céu. Que tiro no pé, né? Que tiro no pé, porque você faz uma endodontia linda, cotozol. Se esse dente tivesse restaurado, blindado, eu poderia pensar na perendodôntica. Mas eu nem pensei na perendodôntica, porque ali a indicação vai ser retratar Sim, um canal que está lindo. E aí o que que eu fiz? Já fiz transfístula sim, para reduzir ali o meu trabalho. Vou sim. retratar, a paciente vai vir, né? Eu te precisei remarcar, era só uma consulta, mas eu já fiz transfístula, porque se eu consigo reduzir ali, né, essa infecção, essa população de micro-organismos, isso joga a meu favor. Sou eu que vou Lógico. retratar, né? Mas assim, foi bem interessante. Eu vou até colocar na aula do Endo a Quatro Mãos esse caso Sim. dela, porque eu acho que vai ilustrar bem. Sim, é muito legal. Né? E assim, as pessoas precisam também saber que para cada caso, né, a gente tem uma aplicação da luz, né? Então a gente tem luz vermelha, luz infravermelha, né? E isso muda do tempo de aplicação e também da concentração do corante. Né? E aí, de fato, assim, são muitos detalhes que não dá para a gente explicitar numa live. A gente espera todo mundo se inscrever no Enda Quatro Mãos para a gente poder detalhar, destrinchar, porque o que eu faço via canal é de uma forma, o que eu faço via fístula é de outra forma. Né? Isso. Então é preciso deixar isso claro, né, para não gerar confusão e todo mundo sair fazendo uma padronização do uso do laser, só a luzinha com o corante, não é assim. Né? Então Não. tem detalhes aí que a gente precisa esmiuçar e passar para vocês. Olha que pergunta interessante aqui, ó, que colocaram a Rayane, em relação à precificação, como cobrar pela aplicação do laser na endodontia? O valor é embutido no preço do canal? O que vocês acham aí? Alguém quer sugerir? Renata quer responder? Fala, Rê, qual que é a sua Ó, postura em relação a isso? olha só, a partir do momento que você aprende algo novo, você não é mais o mesmo, né? Então, o que eu penso é o seguinte: você não vai querer cobrar mais a mesma coisa. Se você cobrava 100, a tua consciência já diz, espera aí, não vale 100, vale 200, porque eu já estou em outro patamar, né? Então, não existe como você precificar com laser ou sem laser, não tem. Porque quando você entende que ele faz parte do movimento, faz parte do tratamento, faz parte do que você precisa para debelar aquela infecção, para melhorar a tua entrega, o teu tratamento já agregou valor e você já começa a precificar diferente. É uma Perfeito. mudança que vem de dentro, gente. Isso é muito transformador, né, amiga? A É gente vê essa. intrínseco mesmo, né? É intrínseco. Você é um profissional diferenciado. Então, o seu valor é diferenciado na sua entrega total.
Não importa, né, se você vai aplicar o laser em uma sessão só ou em duas sessões, enfim, é o seu tratamento que vai entregar resolutividade para o paciente. É isso que o paciente quer. Ele quer que você resolva o problema dele. O que você está inserindo ali para resolver o problema dele, você está se tornando diferente. É você que Isso. está se diferenciando. Então, é o valor, ele está embutido no tratamento de canal. É isso aí. Né? Então, realmente não tem compreensão. Ah, vou fazer laser hoje. No seu eu faço laser, no do outro eu não... Isso não existe. Né? Agora, o que você pode fazer em relação a cobrar pelo laser é aquilo que eu falei. Por exemplo, eu já tive casos de um paciente, ah, doutora, liga para desmarcar a consulta porque está com herpes, né? Com herpes ativo, eu falo, não, vem cá que eu vou fazer o laser em você. Então aí é diferente, você está cobrando pela aplicação para tratar ali o herpes, gente. E o paciente, ele tem uma valorização de quando você faz isso por ele, porque o herpes seca de um dia para o outro. Ele É sai incrível. daquele período de ter que esperar 7 dias, seca de um dia para o outro. Então é diferente, você está chamando ele ali para oferecer um algo muito, muito, muito a mais, que ele teria que fazer um tratamento, esperar 7 dias, deixar de, sei lá, fazer alguma atividade pública dele, sei lá, se é uma pessoa que faz vídeo, que não vai gravar vídeo, se é uma pessoa que tem que sair, que tem um casamento. Enfim, você muda a vida do paciente com uma aplicação. Né? Então, Isso. isso tem valor e tem preço. Né? Então, você pode precificar nessas situações diferentes. Né? E aí você cobra ali o valor da aplicação do laser. Mas no seu tratamento, é isso que a Renata falou. A partir do momento que você inclui o laser ou qualquer outra tecnologia ou qualquer outro comportamento diferente seu, você que é um profissional diferenciado, e isso vai se traduzir na sua precificação. Isso aí. Mais alguém quer perguntar, quer mandar aí consideração, perguntas, observações? Como que vocês conduzem normalmente nessa situação? Isso aí. Eu pensando aqui, né, a transformação dos nossos alunos no nosso Endo a Quatro Mãos e esse ponto que a Rayane perguntou é um ponto que transforma demais, né? Os alunos eles saem assim encantados com o potencial que eles têm em cobrar a mais, em reformular a tabela de preço deles. E mais ainda, o paciente pagar muito bem, aceitar muito bem, por quê? Porque essa mudança ela tá aqui, né? E a gente sabe que essa mudança está aqui. Isso Sim, aconteceu com nós duas, né? Somos a prova viva de que essa mudança vem de dentro, vem de né? dentro. Então, isso é muito incrível. E o Endo a Quatro Mãos, a gente brinca que é o nosso curso queridinho, porque é uma imersão. São 2 dias de uma transformação profunda, né? De uma transformação de mentalidade, de posicionamento, de ciência. Então, é uma imersão muito completa e a gente sempre fica muito emocionada, nós duas emocionadas, com o que esse curso faz na vida dos nossos alunos, né? Verdade, a gente tem vários relatos aí de vários alunos. A gente vê realmente como que eles se diferenciam, né? A visão deles para eles mesmos, né? Assim que fazem o curso e aí começam a colher os frutos dessa visão diferente. Então a Eu gente acho que tem até um ex-aluno aqui, viu, amiga? tem, ah, com certeza, elas sempre pelo menos passam por aqui, né? Dão um oi, É. acenam, né? Então é isso, a gente queria estender o convite, né, para quem está assistindo essa live ou vai assistir depois, para você vir viver essa transformação conosco. A gente está aí com duas datas: Vitória, outubro, 17 e 18, Recife, novembro, dias 15 e 16, né? E aí, Vitória já está com mais de 70% da mais turma de setenta por preenchida. cento das vagas preenchidas, né? Se você der mole, vai ficar sem. E aí é isso que eu queria falar, porque essas são as nossas últimas agendas de 2025, né? 2025. Faltam aí 4 meses para se encerrar, a gente só tem mais duas datas e depois só 2026. E aí vai ser 2026 a mais gente uma. ainda está pensando, né, amiga? Como é que vai Isso. ser, Como né? vai ser 2026, que a gente tem muitas datas aí, 2026, tem Copa do Mundo, tem
eleição no final do A gente ano, nem sabe se enfim, vai conseguir, né, isso. continuar aí. Já temos Então, alguns outros talvez sejam as duas últimas turmas do Endo a Quatro Mãos, não Já sei. temos aí alguns compromissos pessoais e profissionais para 2026. A gente ainda não conseguiu desenhar como é que vai ser essa questão aí. Então, não percam essa oportunidade, né? E não só essa questão. Ah lá, a Thalita, Eu né? Super sabia que ela estava indico. aqui. Foi da última turma de São Thalita. Paulo, maravilhosa. Lembro dela, de cada detalhe, Thalita, ó. Um beijo. A gente lembra de cada um, do rostinho de cada um, da evolução de cada um, como cada um chegou, como cada um saiu. Vocês são especiais para nós. Então é isso que a gente quer dizer para vocês. Às vezes, vocês vão deixar passar mais uma vez a oportunidade de finalizar 2025 diferente, começando 2026 com outra visão, gente. É uma mudança brusca, né? Uma virada de chave para você transformar a sua endodontia. A gente está esperando por vocês. Aqui, amiga, a Aline falou, voltam para São Paulo? A Ah, gente não sabe, honestamente, assim, como é que vai ser a agenda de 2026. Se você tiver a possibilidade, Aline, não sei se Vitória está mais perto para você, dá um pulinho em Vitória, Recife, não sei se talvez seja mais longe, mas não espera, assim, porque a gente não sabe como é que vai ser a agenda do ano que vem. É, a gente está ainda alinhando aí, porque para conseguir a minha agenda e a da Grazi juntas é mais difícil, sabe? Então, vem virar essa chave logo, não deixa o ano passar, porque 2025 ainda pode ser o seu ano, né? A gente está aí, é mais um ano que não pode finalizar sem você alcançar tudo que você gostaria, todas as metas que você colocou na virada 2024, 2025. Então, vem Vitória pertinho de você aí. tô Se te esperando. organiza. Tô te esperando, Aline. Vem conhecer Vitória, se você não conhece. E se você já conhece, eu tenho certeza que vai valer muito a pena você revisitar-nos. Bom, é isso. A gente tinha separado hoje para falar sobre laser. Falamos sobre tudo sobre laser? Não! A gente é assim, né? A gente começa e fala sobre vida, fala sobre preço, fala sobre. E porque também não tem como falar sobre tudo, né? São muitos detalhes e que a gente gosta de detalhar e gosta de integrar, mas para isso, digamos, vocês precisam estar juntinhas com a gente no momento ali do aprendizado, pegar o laser na mão, entender qual que é a luz vermelha, qual que é a luz infravermelha, saber qual o momento certo de aplicar cada uma, o tempo de aplicar cada uma, qual a concentração do laser que você vai aplicar em cada situação. Então, por isso que eu falei, falamos tudo sobre laser? Não falamos tudo sobre laser. Tem muita coisa ainda para entregar. E por isso que a gente te espera em uma das duas edições do Endo a Quatro Mãos 2025. Recife, Vitória. Um beijo grande. Amiga, estou amando tomar café com você toda terça. Bom Semana que vem demais. estaremos juntas. Se vocês quiserem mandar aqui, ó, nos depoimentos, essa live vai ficar salva. Temas para as próximas lives. A gente adora quando vocês interagem. Manda que na próxima terça estaremos juntas novamente às 8. Até. Um grande beijo, uma excelente semana para vocês e até a próxima terça. Beijo! Beijo!